Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, ou melhor, deixa ela já engatilhada aí, deixa ela separada nesse texto que eu vou te falar, de Josué, no capítulo 1, no verso 9. Mas antes da gente ler esta passagem, eu quero aqui já deixar alguns abraços. Na última quarta-feira, eu vi a minha família lá de Vitória do Espírito Santo participando com muito carinho, participando em peso do culto online. Inclusive foi aniversário da minha tia Selma na última quarta-feira. Aqui eu quero deixar minhas felicitações, feliz aniversário, parabéns tia Selma. Deixar o meu abraço para minha irmã Renata lá de Vitória, para a tia Rosana, para a tia Fátima, para minha prima Bruna, para o meu avô Ricardo, para todos os outros familiares lá, os meus sobrinhos, outros tios queridos. Desde já o meu abraço, o meu carinho, saudade de vocês, espero poder vê-los em breve. Também não posso deixar aqui de deixar um abraço bem apertado para a família de Onápolis, a família da minha esposa, que é a minha família, porque nós somos um. Um abraço para o meu sogro Edmundo, para a minha sogra Maria Beatriz, para o meu cunhado Mingau, para a Nathalie, para o Caio, para a Nicole, para o David. E eu não posso ficar falando o nome de todo mundo não, senão eu vou dar um tiro no pé aqui. Sintam-se todos abraçados, nós amamos vocês. Também quero deixar aqui um abraço para o meu cunhado William, tão precioso esse cunhadão, para minha tia Ivana, para minha prima Renata Monteiro. E deixar aqui assim um sentimento, uma gratidão profunda pelos meus familiares dos Monteiros. Haja visto aí a minha linhagem sacerdotal, com todo carinho é que eu digo isso, na pessoa do saudoso bisavô Antônio Alves Monteiro, sacerdote, pastor, um dos pioneiros na região dele, na cidade dele. Então, com muito carinho eu saúdo e mando um abraço a toda a família Monteiro, amém? Então vamos aqui para esse texto. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre um inimigo que ele é tão astuto e que ele procura atuar na vida de todos, que é sobre o medo, essa ansiedade que por vezes chega a ser irracional. Sim, ela também é fundamentada, tem o seu receio, mas por tantas vezes chega a ser irracional. Tem uma palavra do pastor Cote que eu gosto demais, e ele fala que o medo, ele é uma fé invertida, uma fé trocada. É preciso acreditar numa mentira, acreditar no objeto daquele medo. Então, por isso que o medo, ele é uma fé invertida. Ele também diz que o medo, ele é o inimigo da vitória. Sim, porque quando nós nos paralisamos por conta do medo, seja ele qual for, seja em qual área da nossa vida for, quando nós paralisamos por conta do medo, nós deixamos de alcançar a vitória. E eu posso citar aqui um exemplo bíblico, quando Josué e Caleb, juntamente com outros espias, eles foram observar a terra prometida a pedido de Moisés, para que trouxesse os relatórios daquela terra, a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido lhes dar. E então esses espias, eles voltam com um relatório, e daqueles 12 espias, 10 têm uma posição desfavorável à conquista de Canaã. Eles relatam que a terra realmente é boa, que é uma terra deleitosa, realmente é uma terra que emana leite e mel, e não só ficam no discurso, como eles trazem um fruto, alguns frutos da cidade, do território, para demonstrar que aquela era uma terra boa, mas que por conta do medo, o medo dos seus habitantes, o medo dos gigantes, o medo do inimigo, do exército naquele local, 10 daqueles 12 espias, eles são contrários
são contrários a tomar posse daquela terra que o Senhor havia lhes dado por juramento. Então se levanta Josué e Calebe, e esses dois, com muita ousadia, com muita coragem, com muita força, com muita determinação, eles conseguem contornar a situação, porque a população, o povo, estava ficando toda receiosa, toda com medo, por conta do relatório daqueles outros 10. Eles então conseguem virar esse jogo, e com fé eles conseguem influenciar e incentivar todos os outros para então entrarem e tomarem posse daquela terra. Então o medo, ele é essa fé invertida. Por exemplo, falando aqui do inimigo da vitória, que é o medo. Se eu tenho medo de fazer uma prova, eu não vou conseguir ter a vitória no final de um ciclo, como por exemplo a faculdade, o ambiente acadêmico. Se eu tenho medo das provas, se eu tenho medo dos trabalhos, se eu tenho o receio, a ansiedade por conta das apresentações, dos trabalhos, esse medo, se eu alimentar, se eu deixar ele crescer, ele vai me paralisar. E eu não vou conseguir chegar no final e ter a vitória, que é o canudo, que é a formação. O mesmo acontece em tantas áreas da vida da gente. Eu posso falar, por exemplo, aqui da habilitação, quando a gente vai tirar a carta para dirigir. Muita gente tem um medo de tirar a habilitação por conta daquele exame, aquela prova de rua, onde tem muitos olhares, tem muita gente avaliando, olhando, tem um instrutor ali perto. Então a gente passa por uma ansiedade, por um medo. E de uma certa forma, meu irmão e minha irmã, o medo, ele faz parte da nossa caminhada. Numa certa dose, dentro de um equilíbrio, ele é até prudente. O problema é quando a gente alimenta demais esse medo. Então não são poucas as pessoas que deixam de chegar à vitória, de ter a sua habilitação, a sua CNH para dirigir, de ter o seu carro, de poder dirigir o seu carro, porque teve um medo, o medo do exame. Então o medo, ele é inimigo da vitória. Qual é a melhor forma então de nós lidarmos com essa força, com esse agente? É através do enfrentamento. Não tem outro caminho melhor de lidar com o medo se não for enfrentando. Eu posso falar aqui para você nessa noite com muita convicção e com muita propriedade. Eu tenho conversado com o pastor Edésio e falado do desafio que esse tempo tem proposto. Não tem sido uma tarefa das mais fáceis, da mais confortável fazer esse culto online, de estar falando assim para vocês, diante das câmeras. Tem sim um receio, causa sim uma certa ansiedade. Só que eu não posso deixar esse medo me paralisar e deixar de vir aqui, trazer uma mensagem da parte do Senhor e deixar de cumprir com o propósito do Senhor. Então, a melhor forma de encarar o medo é enfrentando. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu dilema, eu não sei qual é o seu temor, mas eu sei de uma coisa: segura na mão de Deus e vai, caminha com Ele, ouça as suas promessas, fortaleça-se nas verdades de Deus, naquilo que Ele diz quem você é. Porque se a gente começa a alimentar e dar vazão demais ao nosso medo, aí a gente passa a crer nele. E aquilo passa a ser uma espécie de verdade sobre a minha vida. Eu fiz verdade entre aspas, porque não vai ser uma verdade. Muitas vezes o medo, ele vem como uma mentira sobre as nossas vidas para nos trazer uma limitação. De que eu não posso, de que eu não consigo. E por falar isso tantas vezes, por me esconder atrás dessas palavras tantas vezes, eu começo a exercitar uma fé nessa palavra. E aí, essa fé, ela começa a operar como uma verdade na minha vida. Então,
todas as vezes que eu estiver diante de uma situação difícil, eu preciso enfrentar este medo. E a coragem não é a ausência do medo. Ter coragem não significa estar completamente ausente do medo. Eu posso até ter um medo, mas o que determina a minha coragem é enfrentar aquele gigante, enfrentar aquele problema. Foi assim com Josué, foi assim com Caleb, foi assim com tantos outros homens da palavra de Deus. Tantos outros homens que, ora, estavam ousados, convictos, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Senhor, para derrotar os inimigos, para acessar as vitórias em Deus, mas que em outra hora, em outro momento, estavam fugindo para as cavernas. E aí o Senhor tratava de lidar com cada um destes, para que eles enfrentassem os seus medos. Eu ainda vou falar de alguns desses personagens, homens de Deus, cheios de Deus, mas que em algum momento tiveram também que lidar com essa circunstância. Mas eu quero deixar aqui para você nessa noite, apenas 2 passos para a gente enfrentar o medo. O primeiro é acendendo a luz. Conte tudo. A gente tem medo por conta da nossa reputação. Eu tenho medo de tocar em alguns assuntos ou de me expor em alguns assuntos, em algumas situações, por conta da minha reputação, da minha vaidade, o que vão pensar de mim, o que vão dizer sobre isso. E a gente acaba sufocado, a gente acaba paralisado, sem externar, sem trazer, sem acender a luz sobre aquele assunto. E é exatamente nesse ponto, no ponto da mordaça, no ponto da escuridão, das trevas, que o inimigo das nossas almas quer nos manter, nos mantendo cativo no medo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, acenda a luz para tudo. Conte, fale dos seus medos, fale dos seus receios, dos seus temores, mostre as suas cicatrizes. Não são tempos de mostrar as medalhas, os troféus. É tempo de nós mostrarmos as nossas cicatrizes. Deixa que saibam quem verdadeiramente nós somos. Tem uma expressão que eu aprendi, que caminha comigo e que eu tenho falado para os meus irmãos, falado para os discípulos, para aqueles que caminham aqui comigo. O que está na luz está na cruz. E o inimigo não toca. Então, alguma coisa te aconteceu? Você cometeu algum pecado, alguma iniquidade? Você fez alguma coisa que desagrada o Senhor, desagrada o seu pai, desagrada o seu cônjuge? Tem alguma coisa na sua história que te mancha, que te suja? Tem alguma coisa que está te prendendo, que você tem medo de falar sobre esse assunto? E é exatamente essa mesma coisa que tem servido de combustível, de cobrança por parte de inimigo contra a sua vida, para te acusar, para te apontar, para te ferir, para te manter escravo do medo. Acenda a luz. Experimente passar por cima da sua reputação, faça o caminho da cruz, que é o caminho da humilhação, e acenda a luz. Eu tenho filhos pequenos em casa, e às vezes acontecem deles estarem angustiados ou temerosos com alguma situação, alguma coisa que ouviu. Aliás, eu quero deixar um conselho para você, pai. Não brinca de dar susto no seu filho. Sabe aquela canção de ninar? Boi, 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 boi da cara preta. Como é as outras? Me ajuda aqui. Tem uma outra que na hora de ninar, eles falam de... A cuca vai te pegar. Obrigado, os irmãos que estão filmando aqui, os levitas me ajudando. Não faz isso não. Não faz isso não, porque a gente está construindo na mentalidade dos nossos filhos, já gerando uma estrutura de medo. E aí eles vão ficar cheios de situação mais para frente. Então, vamos lá, voltando para os filhos. Aí está em casa, na hora de dormir, às vezes está com receio, que está escuro, alguma coisa, a gente vai e acende a luz. Assim também é na vida espiritual.
Tem alguma área que está nas trevas, que está escondido, que está no porão da alma, que está no lugar mais intocável, mais escuro, mais obscuro, mais tenebroso? Tem alguma coisa que está lá nesse lugar? Acenda a luz. Acende a luz. Confesse para Jesus. Confesse para quem de direito, seja seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, seja para uma autoridade legalmente instituída sobre sua vida, mas acenda a luz. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos perdoados. A segunda atitude que nós precisamos ter para enfrentar o medo é a de reprogramar a nossa mente. Lembra que eu falei que às vezes tem coisa até da infância que a gente ouvia: olha, cuidado, não vai para a porta da rua não, senão vai passar o homem do saco preto, vai passar me ajuda nos ditos populares aí, vai passar o rabudo, vai passar como é que é? O velho do saco, acho que eu já falei, né? Vocês já ouviram esses ditos populares? Né? Às vezes os pais, na tentativa de cuidar, de o filho não ir para a rua, de não ficar exposto, aí fica inventando história. Só que a gente está construindo uma mentalidade baseada no medo. E nós não precisamos construir essa mentalidade baseada no medo, mas baseada na verdade, baseada no encorajamento. Não precisa de meias verdades, não precisa de mentira. Então, se tem uma forma de enfrentar o medo, é reprogramando a nossa mente. Tem um texto da palavra do Senhor, lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Ele diz sobre o que nós devemos pensar. E ele fala assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Reprograma sua mente. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo. Sim, você consegue. Reprograma sua mente. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que o Senhor falou sobre você. Você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu tenho batido nessa tecla aqui, porque eu acredito que estes são dias de nós trazermos à memória a nossa identidade no Senhor. Aliás, agora nós nos encontramos diante de um momento que somos indesculpáveis. Porque agora nós basicamente precisamos lidar comigo mesmo. Então eu não posso mais botar a culpa na Arilma, no Vitor, no Caio, no Tiago. Eu não posso botar a culpa no outro, que é muito peculiar da natureza humana, terceirizar a culpa, colocar a culpa em alguém. Foi o que Adão e Eva fizeram um com o outro ali no Gênesis. A Eva culpando a serpente, Adão culpando Eva. É comum a gente botar a culpa no outro, mas e agora que não tem convívio? Ou melhor, se tem pouco, é mais a reclusão, é a quarentena, é você com você mesmo, você com o seu marido ou com seus filhos. Vai botar a culpa em quem? Vai botar a culpa no pobre coitado do pastor? Quer dizer, pobre coitado nada. Vai botar a culpa no abençoado do pastor? Não tem como você não estar com ele. Agora você tem que lidar com a sua própria culpa, com o seu próprio erro. Nós somos indesculpáveis. Nós estamos diante do momento em que nós precisamos sim acessar as verdades de Deus, de quem nós somos. Eu e você somos filhos amados de Deus. Baseie-se nessa verdade. Reprograma sua mente para essa verdade. Tem um louvor, canta um louvor. Você está ansioso, está achando que algo não vai acontecer, não deixa aquilo fazer morada na sua vida. Tem um provérbio que eu aprendi com o pastor Edésio, que ele diz assim: eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe sobre a minha cabeça. Andando na rua,
às vezes você nem vê, mas pode ter algum tipo de ave sobrevoando e que passou sobre sua cabeça. Isso você não pode impedir, mas você pode impedir que o pássaro ele faça um ninho sobre sua cabeça? Sim, isso você pode. Então, quando vier um pensamento, quando eu for assaltado por um tipo de pensamento assim, uma mentira, um medo, eu não posso deixar que aquilo encontre morada. Eu não posso impedir que esse tipo de pensamento me sobrevenha, mas eu posso impedir que ele encontre morada em mim, na minha mente, no meu coração. Isso eu posso. Então não deixa o medo fazer ninho, não deixa o medo morar em você. Quando ele vier, refuta logo, expulsa logo, começa a cantar, começa a glorificar o nome do Senhor, começa a trazer as verdades bíblicas sobre a sua vida. E aí, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido vai ser a nossa vitória. Amém? Eu já estou caminhando para o final, até quero chamar aqui os levitas para virem para cá. Mas tem uma observação que eu achei fantástica, eu quero compartilhar, eu quero ler aqui para você. Nessa Bíblia de estudo, a Bíblia NVI, ela tem alguns comentários, algumas notas de rodapé. E esse comentário aqui, ele é bárbaro nisso que nós estamos falando aqui sobre o medo. O que a pessoa permite que ocupe a sua mente vai, mais cedo ou mais tarde, determinar as suas palavras e ações. O que é que você está permitindo que ocupe sua mente? O que você tem se alimentado? Então, é sobre isso, é esse tipo de pensamento que vai determinar mais cedo ou mais tarde as nossas palavras e as nossas ações. Como é que eu vou vencer o medo? Eu preciso reprogramar minha mente. Eu preciso acender a luz, falar tudo. E aí então, o que vai determinar as minhas palavras e as minhas ações, não vai ser o medo, mas vai ser a coragem de falar sobre cada uma delas. A coragem de tratar sobre esse tipo de assunto. A coragem de fazer o caminho de volta e de pedir perdão. Isso é que vai determinar as nossas ações. Eu disse que ia compartilhar alguns exemplos de homens de Deus que em algum momento da sua caminhada tiveram que lidar com medo, mas tiveram êxito neste enfrentamento. Eu posso citar aqui Josué, que nós vamos ler o texto. Josué, depois da morte de Moisés, ele se torna o líder daquele povo. Ele então passa a ser o responsável por conduzir aquela população chegar à terra prometida. E o Senhor encoraja ele a não ter medo, a não desanimar. Depois, numa situação, mesmo depois de ter vencido uma batalha muito difícil, que foi a batalha contra Jericó, por conta das muralhas que pareciam ser intransponíveis daquela cidade, diante de uma situação, de um exército menor, diante de uma missão que parecia ser mais fácil, por conta de uma outra situação, eles perdem a batalha. E Josué, ele fica muito triste. E ele vai para diante do Senhor, e o Senhor manda ele levantar do chão, manda ele levantar daquele lugar. E ele faz isso. Ele se levanta, ele se ergue, ele põe em prática o que Deus está ensinando, e ele vence o medo. Também acontece com Elias, o profeta Elias, que depois de desafiar os profetas de Baal e vencer estes profetas, ele se vê fugitivo com medo de uma rainha por conta da sua vida, e ele vai se esconder numa caverna, e o Senhor vai ter um tete-a-tete com ele, vai conversar com ele, ele vai expor, ele vai falar de tudo ali que está impondo ele aquele medo. Por isso que nós temos que acender a luz, e o Senhor vai mostrar para ele, vai abrir os olhos dele a respeito daquele assunto, e ele vai ousadamente enfrentar de novo a batalha, os medos, os temores. Acontece também com o apóstolo Pedro.
aquele que disse que não negaria Jesus, que se precisa ele morreria por Jesus, que a todo instante ele estaria com Cristo. Quando Jesus é preso, ele nega Jesus, ele fica com medo da situação, com medo das pessoas que vieram prender Jesus, com medo do julgamento. E quando as pessoas apontavam para ele, dizia, esse é um discípulo dele, ele dizia não, ele negava, por conta do medo. Mas depois Jesus, ressurreto, aparece para ele e encoraja Pedro. Pedro tem que lidar com sua culpa, Pedro tem que lidar com a negação, Pedro tem que lidar com o seu medo. Ele conversa com o mestre, ele acende a luz. E ele é um homem tão usado na igreja primitiva, tão usado, na Bíblia tem lá as cartas de Pedro. Venceu o medo. Ananias, um homem também no Novo Testamento, um dos discípulos, depois que Saulo tem um encontro com Jesus, esse Saulo vai se transformar em Paulo, e Saulo fica com os olhos feridos, como quem estivesse cego, porque ele tem um encontro com Jesus, e a luz de Cristo brilha sobre a vida dele, mais clara, mais forte do que a luz do sol. E aí o Senhor aparece numa visão para Ananias e fala, Ananias, você vai em tal lugar, você vai encontrar lá um rapaz chamado Saulo, e você vai orar por ele, as escamas dos olhos vão cair, porque me compete, cabe a mim, eu quero usar este homem como instrumento para o Evangelho. E Ananias sabia que este Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele consentia com a morte de muitos. As pessoas tinham medo de Saulo naquela época, mas o medo de Ananias não paralisou. Ele teve coragem, ainda que ele orasse ao Senhor demonstrando o seu medo, esse medo não o paralisou. E ele cumpre com o propósito, com o chamado de Cristo, e ele vai até lá e ora, as escamas dos olhos de Saulo caem e se transforma no Paulo. Este homem tão especial para o Senhor, no Evangelho, que tem nos ensinado tanto nesses dias, tanto, porque ele não paralisou, ele não sucumbiu diante do medo. Qual é o seu medo? O que tem te afligido? O que tem te perturbado? O que tem tirado a paz? O que tem te tirado o sono? Acende a luz, conversa com alguém, pede conselho. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Não faça isso com qualquer um, faça com isso com quem o Senhor te direcionar. Mas acenda a luz e reprograme sua mente. Aí nós vamos ouvir o que Josué ouviu. Aí agora é a hora de você abrir aí a sua Bíblia. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, quando o Senhor diz assim para Josué, e ele fala para mim e para você nessa noite, para a gente vencer o medo. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que te mandei, não fui eu que te enviei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você por onde você andar. Por onde eu e você andarmos, o Senhor estará conosco. Ah, pastor, mas é fácil, porque essa foi uma promessa para Josué. O Senhor falou que andaria com Josué, mas não é assim comigo. Ei, deixa eu te lembrar, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente, Ele é um Deus que não desampara. Ele sabe de toda a nossa história, Ele sabe quais são os nossos medos, os nossos dilemas. Ele sabe, mas Ele me encoraja e te encoraja nessa noite. Não te enviei. Jesus, antes dele subir aos céus, antes dele voltar ao Pai, Ele deixa essa palavra para mim e para você, para os seus discípulos naquela época, para os seus discípulos nos dias de hoje.
Ele fala: e eis que estarei convosco todos os dias. Pegou essa no seu espírito aí? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos desamparou. Ele não se esqueceu da gente. Volte-se para o Senhor. Corre para Ele. Corre para Ele. Deixa Ele te dar essa dose de ânimo, de encorajamento. Para concluir, eu reitero esse versículo: não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você ande. Amém? Louvado seja Deus.